Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Teoria das Estruturas e hoje estarei dando para vocês uma breve introdução sobre como montar os diagramas de esforços solicitantes em estruturas isostáticas, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos saber é os tipos de apoio que tem nesses tipos de estruturas e quais são as reações que esses apoios sofrem, ok? O primeiro tipo de apoio é o apoio de primeiro gênero, que ele é retratado dessa maneira, ok? E de uma forma real, ele seria mais ou menos dessa forma. É apenas uma viga simplesmente apoiada em um pilar, ok? E esse tipo de estrutura, se ele girar, ele consegue girar e a estrutura cai. E se ele ir para a direita e para a esquerda, ele pode ir também, porque não tem nenhum travamento. Mas em Y, que é para baixo, para cima, ele é travado, ele não pode fazer esse movimento em Y. Então, a única reação de apoio que ele fornece é em Y, no eixo Y, que é aqui, ok? Então, temos agora o segundo gênero, o segundo tipo de apoio, o apoio de segundo gênero. Ele é travado em Y, não pode subir nem descer, igual vocês podem ver aqui no desenho, e não podem ir para a direita nem para a esquerda, porque ele também é travado. E ele dá esses dois tipos de reações de apoio, em Y e em X. E ele é retratado dessa forma, né, para análise. Então, nós temos aqui para cima e para a direita. Pode ser para baixo ou para a esquerda também. E temos, por último e não menos importante, o apoio de terceiro gênero, que é o engastado, comumente conhecido. Ele trava tanto a rotação, não permite que a viga sofra rotação, ele trava o movimento em Y e o movimento em X. Então, as reações que ele demonstra para a gente são isso, em Y, em X e rotação, que é o que ele nos dá, porque é o que ele está segurando, então ele está sofrendo alguma coisa, o apoio, e é essas forças. Ele é comumente retratado dessa forma, ok? Com as forças aqui que ele reage, né, com elas, e ele é conhecido como apoio de terceiro gênero. Então, temos aqui os três tipos de apoio mais conhecidos. Para iniciar os cálculos, tá, da nossa estrutura isostática, encontrar essas reações de apoio, né, na estrutura, a primeira coisa que nós fazemos é encontrar as equações de equilíbrio. O que são essas equações de equilíbrio? Através de valores conhecidos na estrutura, através da análise dela, nós encontramos, no caso nos apoios, valores não conhecidos. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é somatória de forças em X, a segunda é somatória de forças em Y, e a terceira é somatória de momento em Z. Então, calculando isso aqui, nós encontramos todas as reações de apoio de uma estrutura, e aí sim nós podemos partir para a feitura dos diagramas de esforços solicitantes. Então, na teoria das estruturas, nós temos três tipos de estruturas: as isostáticas, as hipostáticas e as hiperestáticas. As isostáticas é quando ocorre que o número de reações de apoio, que são essas reações aqui, que no caso tem 3, aqui tem 2, aqui tem 1, é igual ao número de equações de equilíbrio. Então, essas três equações, que são 3. Então, se o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio, nós temos que a estrutura é isostática e nós resolvemos pelo método simples, ok? Que eu estarei fazendo com vocês nos próximos vídeos aí. Se a estrutura é hipostática, significa que os números de reações de apoio, que são essas reações aqui, elas são menores que o número de equações de equilíbrio, ou seja, se a reação de apoio é 1 ou 2 para 3. Então, a estrutura é hipostática e a estrutura ela não consegue se sustentar por si só. Dessa forma, então não existe estruturas hipostáticas, só existe na teoria para a gente estudarmos, mas na realidade não existe. E nós temos estruturas hiperestáticas, quando o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. Ou seja, temos 3 reações de equilíbrio, temos 4 números de reações de apoio. Então, nós temos uma estrutura hiperestática e nós resolvemos pelo método da força e pelo método do deslocamento, que vocês estarão aprendendo também. Então, pessoal, resolvido essa parte, nós vamos para a montagem dos diagramas de esforço solicitante de cortante, normal e momento. Ok? E temos aqui algumas equaçõezinhas e algumas coisas que acontecem na hora de montar o diagrama. Se me surgir uma carga pontual Q numa cortante,
na hora de montar o diagrama, me gera um valor Q também. Se for uma carga distribuída de valor Q, na hora de montar a cortante, me gera um valor QX, em que X é a distância da viga e Q é a força aplicada, distribuída. E se for uma carga triangular, tá? Na hora de montar o diagrama de cortante, ela gera QX ao quadrado dividido por 2 vezes L. Q é a força aplicada, o X é a distância e o L é o tamanho da viga total. Em momento, não existe em cortante e nem em normal. Ambos são zero. Então, vindo aqui para normal, quando eu tenho uma força aplicada, me gera uma carga Q, pontual. Quando eu tenho uma carga distribuída, me gera QX. E quando eu tenho uma carga triangular, é QX ao quadrado dividido por 2 vezes L. Ok? E no momento, é dessa forma aqui. Então vamos lá. Se surgir uma carga pontual na hora de eu calcular o diagrama de esforço ao instante de momento, ela vai me gerar QX. Se for uma carga distribuída, Q vai me gerar QX ao quadrado dividido por 2. E se for uma carga triangular, ela vai me gerar QX ao cubo dividido por 6 vezes L, em que L é a largura da barra, X é a distância percorrida e Q é a carga aplicada, aqui. E em momento, seria só uma somatória de Q. Então, a força que é aplicada no giro aqui, Q, é o Q na hora de montar o diagrama. Então, é bom que vocês anotem isso aqui, que vocês vão usar para sempre. É muito importante vocês terem essa tabelinha com vocês na hora de fazer os exercícios ou ter memorizado o que cada tipo de esforço solicitante reage com cada tipo de força aplicada, ok? E para finalizar aqui nós temos novamente normal, cortante e momento. E quando eles serão positivo, negativo, ok? Então temos aqui, se a barra está sendo comprimida na normal, isso quer dizer que ela é negativa na hora de montar o diagrama. Vai ter um diagrama negativo. Se ela está sendo tracionada, então o diagrama na normal dessa barra vai ser positivo. Na cortante, nós vamos dividir isso aqui no meio, para vocês entenderem melhor. Dividir no meio. Se eu estou analisando a estrutura para fazer o diagrama da esquerda para a direita e a força está indo para cima, é positivo no diagrama. Se eu estou analisando da direita para a esquerda e a força está indo para baixo no diagrama, é positivo. E aqui também, ó, se eu estou analisando da esquerda para a direita e a força está para baixo, é negativo. E se eu estou analisando da direita para a esquerda o diagrama, fazendo o diagrama, e a força está para cima, ela me dá algo negativo. E no momento, quando a viga está sendo tracionada a parte de baixo, é positivo. E quando ela está sendo comprimida a parte de baixo, é negativo. É a mesma forma que eu fiz cortante, eu posso fazer no momento aqui também. Ó. Eu gosto até na regrinha, tanto da esquerda quanto para a direita, se eu estiver analisando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e a setinha do momento está apontando para o céu é algo bom, é positivo. Então eu coloco positivo. Tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, se o momento está para cima assim, girando dessa forma, é positivo. E aqui, quando é negativo? Quando os dois estão apontando para baixo é algo ruim, negativo. Então, meu diagrama vai ser negativo. Tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Dessa forma. E para finalizar, na hora de eu montar o diagrama de normal, cortante e momento, a parte de cima é para onde vai subir o diagrama quando ele for positivo. E a parte de baixo vai ser negativo quando eu for montar meu diagrama. Tanto para normal, quanto para cortante. Parte de cima positivo, parte de baixo negativo. E o momento vai ser o contrário. Se eu achar um valor de momento negativo, eu vou subir na hora de montar o diagrama. Se eu achar um valor positivo, eu vou descer. Ok? Vocês vão entender melhor essa aula aqui. É bom que vocês anotem isso aqui também, para vocês entenderem melhor. Vou deixar um pouquinho para vocês verem o quadro. Vocês pausem o vídeo e anotem no seu caderno. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham tirado alguma dúvida nessa aula aqui. Qualquer coisa podem perguntar. Obrigado pela sua atenção e tenham bons estudos.